Feliz sábado. Nós temos um projeto missionário em Angola. Nosotros tenemos un proyecto misionario en Angola. Temos um no Brasil também, mas temos um em Angola, En na Brasil África. también, pero en Angola también tenemos uno en África. E lá trabalhamos com muitas coisas em Angola. Trabajamos con muchas cosas allá en Angola. E quando eu fui lá, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa. Cuando fui allá tuve el privilegio de conocer a una persona. O nome dele era Maurício. Su nombre era Mauricio. Durante o período que teve a guerra civil em Angola, Durante el periodo de la guerra civil que hubo en Angola, foi um período longo de guerra. un periodo largo de guerra. E nessa guerra, milhares de pessoas morreram. Y en esa guerra millares de personas murieron. Até hoje se tem os resultados da guerra. Hasta hoy están los resultados de esta guerra. Pessoas que pisavam até hoje tem minas ainda ativas pelos campos. Todavía hay minas activas en los campos. Às vezes a pessoa pisa naquela mina e explode Y e a veces arranca a alguien perna. pisa en la mina y se explota y se pierde una pierna. Esse irmão Maurício, no período da guerra, ele era militar. En el periodo de guerra, ese hermano Mauricio era militar. Ele, na verdade, era um comandante. Era un comandante en realidad. E era muito mau. Y era muy malo. Tanto que o nome dele no exército era Comandante Coração Gelado. El nombre de él en la guerra era Comandante Corazón de Hielo. Porque era muito ruim. Era muy malo. E existia uma classe que ele gostava ainda menos, que eram os cristãos. Y había una clase de personas que le gustaban menos todavía, que eran los cristianos. Quando esses cristãos caíam nas mãos deste comandante, Cuando los cristianos llegaban a las manos de su comandante, ele matava todos. él los mataba a todos. A guerra civil em Angola La guerra civil en Angola dizimou cerca de 30% da população. eliminó cerca de 30% de la población. Foi muita gente Fue que mucha morreu. gente que murió. E ele mesmo me contou muitos testemunhos do que ele fazia. Él mismo me contó muchos testimonios de lo que él mismo hacía. Por exemplo, ele tinha uma jaula de 2 andares Por ejemplo, tenía una jaula de 2 pisos, 2 niveles. e ele colocava o primeiro piso dentro da água, Ponía el primer nivel dentro del agua, deixando só um pouquinho assim fora. dejando solo un poquito así fuera del agua. E os cristãos ele prendia toda nessa parte de Y metía a baixo. los cristianos todos en la parte de abajo. E aí eles tinham que ficar segurados nas grades Tenían que assim. estar agarrados a las gradas arriba. E quem estava em cima pisava nas mãos. Y los que estaban arriba les pisaban las manos. E muitos se afogavam porque não conseguiam ficar ali muito tempo. Muchos se ahogaban porque no podían estar mucho tiempo sostenidos. Talvez 1, 2 dias ali 1 o 2 cansado días quizás, e acabava se y afogando. terminaban ahogándose. Ele falou que já entrou em igrejas Entró en iglesias, dijo, e tirou a vida de todo mundo, quitó la vida de todos los que estaban desde aquí, crianças. desde niños. Por isso que chamavam ele de coração gelado. Por eso lo llamaban de corazón de hielo. E uma vez, o corpo dele é todo riscado assim de balas. Su cuerpo es todo marcado de balas. Porque era um homem assim muito destemido. Era un hombre no tenía miedo. E às vezes o inimigo vinha atirando, ele ia para frente dos soldados e atirava também. A veces el enemigo venía disparando y él se metía delante también disparando conjuntamente con los soldados. E esse homem um dia tomou um tiro na barriga Un día se llevó un tiro en el abdomen e acharam que ele tinha até morrido. y hasta pensaron que había muerto. Aí levaram ele para a instalação hospitalar Lo llevaron para el hospital de campaña. e ali viram, realmente ele morreu. Vieron realmente se murió. Não avaliaram bem. No evaluaron bien. Na verdade ele não estava morto, En realidad no estaba muerto. ele estava em estado de choque. Estaba en estado de shock. Mas pelo ferimento pensaram que ele Por la estava morto. herida pensaron que estaba muerto. E aí colocaram ele junto com os demais cadáveres que tinha assim. Entonces lo pusieron junto con los demás cadáveres que estaban allí. E foram-se embora. Y se fueron. E à noite ele recobrou a Y la consciência. noche le recobró la conciencia. Eu já tive um acidente muito grave Ya tuve un accidente muy grave. e também fiquei em estado de inconsciência. También estuve en estado de inconsciencia. E depois eu recuperei a consciência Después recuperé la e conciencia fiquei em estado de choque. y quedé en estado de shock. Ou seja, eu estava assim no chão, caído, Estaba así en el piso, um acidente de carro. un accidente de auto. E não conseguia nem mexer o olho. Y no podía ni moverme Se alguém olhava assim, Si alguien miraba, podia me balançar, podía sacudirme, pensava que estava morto, estaba muerto, mas não estava. pero no estaba. Então ele recuperou a consciência, mas não conseguia mexer nada. Entonces recobró la conciencia, pero no se podía mover. E ele sabia que no dia seguinte vinha o caminhão Y sabía que el día siguiente venía un camión para recolher os corpos para dos llevar mortos. los cuerpos de los muertos. E ele pensou, Y él pensó, com certeza vão me jogar dentro e vão embora. também. seguramente me van a tirar ahí y voy a ir junto con los otros. E aí ele falou que foi uma noite muito interessante Y él aquela. dijo que fue una noche muy interesante. Porque durante toda a noite ele ficou pensando e refletindo em tudo que ele tinha feito. Porque durante toda la noche
estuvo pensando y reflexionando en todo lo que había hecho. E ele teve um encontro com Jesus naquela noite. Y tuvo un encuentro con Jesús en aquella noche. Aunque ele era alguém que queria destruir o cristianismo na sua Aunque era região, una persona que quería destruir el cristianismo en su región, nessa noite ele nessa teve um noite, encontro com tuvo Jesus. un encuentro con Jesús. E ele fez uma prova. Y hizo una prueba. Ele falou, Senhor, se você existe, Señor, si tú existes e se você olha realmente para a y humanidade, si tú miras realmente a la humanidad, ajuda-me a encolher minhas pernas. ayúdame a mover las piernas. Porque aí alguém ia achar estranho, Y alguien lo iba a ver raro porque ontem ele estava espichado, porque estaba con las piernas e tiradas. se ele encolher as Si pernas, doblase las piernas, a pessoa que colocou ia perceber. la persona que lo puso se iba a dar cuenta. E ele fez esse pedido a Deus. Y él hizo ese pedido a Dios. E ele falou que sentiu como um calor assim nas Y él pernas, dijo que sintió un calor por las e piernas suas pernas começaram a encolher y assim. las piernas comenzaron a As doblarse, duas. las dos. E aí ele ficou deitado Y estuvo acostado com as pernas assim, con as las dos duas. piernas así dobladas. E aí no outro dia chega o outro- médico Al otro día llega el médico e olha, y mira, olha, que raro, qué raro, ele estava espichado ontem, estaba estirado e allí foi, colocou a mão nele, y puso la mano en ele él estava quente. y estaba caliente. E aí foi com mais cuidado ver as pulsações, Con más cuidado mirar sus latidos, porque numa guerra não se dá tanta atenção a esses detalhes. porque en una guerra uno no da mucha atención a esos detalles. Viu que ele estava vivo. Vio que él estaba vivo. E aí tirou ele, Y lo sacaron de ahí, cuidou dele cuidó de él e ele sobreviveu. y él sobrevivió. E esse irmão Maurício tem dedicado a vida dele à pregação do Y Evangelho. ese hermano ha dedicado su vida a la predicación del Evangelio. E ele me contou histórias de fé Y me contó historias de fe que a gente só acredita pela fé. y que nosotros solo creemos por la fe. Inclusive ele falou que foi para uma campanha evangelística uma vez Incluso dijo que fue una campaña evangelística una vez e o carro acabou o combustível. y terminó el combustible del auto. Quem estava dirigindo era um outro Quien rapaz. estaba manejando era otra persona. E Angola não é igual Y aqui. Angola no es como aquí. Às vezes você anda 400 quilômetros e não tem posto de A veces gasolina. hasta 400 kilómetros no hay bencinera. Aí você encontra povoados que vendem gasolina no galão. Y encuentra a veces pueblitos que venden benzina en los E galones. muitos levam galões no carro Y muchos também. llevan en el auto los galones de benzina. E aí ele falou, nós não podemos nos atrasar porque é uma campanha evangelística especial. No podemos atrasarnos porque es una campaña evangelística especial. Aí ele falou que desceu do carro, foi até atrás de um pequeno arbusto, Dijo que bajó del auto, fue hasta un arbusto detrás, orou, oró. falou, Senhor, Señor, esta obra é sua e não esta obra minha. es tuya y no mía. Então que o Senhor faça esse carro funcionar Entonces haga que ese auto funcione para que a gente chegue ao nosso para que destino. lleguemos a nuestro destino. Para que as pessoas não sofram a perda da pregação da palavra. Para que las personas no pierdan el beneficio de la predicación de la palabra. Aí ele voltou, sentou no carro Sentó en el auto, volvió e falou pro y rapaz, dijo al dá chofer, partida e vamos embora. prende el auto y nos vamos. Aí o rapaz olhou, Y el muchacho lo miró, mas não tem combustível. pero no hay combustible. Ele falou, não tem problema, ligue o carro e vamos No hay embora. problema, prende el auto y vamos. Aí o rapaz deu partida no motor El muchacho prendió el motor e funcionou. y funcionó. E eles andaram 250 Y quilômetros, ellos andaron 250 porque não tinha mais lugar de posto, porque no había más bencineras até chegar ao local da pregação. hasta llegar al lugar de la predicación. Experiência como essa, Experiencia como esta, ele contou él diversas. contó muchas. E aí eu perguntei, como que eu faço, irmão Maurício, para ter essas experiências? Yo le pregunté, ¿cómo hago, hermano, para tener esas experiencias? E ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Me dio una respuesta que nunca me olvido. Ele falou assim, vocês lá no Brasil não precisam disso. Ustedes en Brasil no necesitan É eso. nós que precisamos. Nosotros es que É necesitamos. nós que vivemos um dia a cada vez praticamente. Nosotros es que vivimos un día a la vez prácticamente. E enfrentamos tantas dificuldades. Y enfrentamos tantas dificultades. Bom, eu tive a minha pequena experiência nessa viagem também. Bueno, tuve mi pequeña experiencia en este viaje Eu, también. eu acabei pegando malária e de fato quase morri. Me contagié con malaria y casi me muero. Eu fiquei pesando 68 quilos Llegué a pesar 68 e kilos esqueci algumas semanas da minha vida. y me olvidé algunas semanas de mi E o vida. médico até falou que depois que eu voltasse, talvez eu não recobrasse 100% da sanidade Y el mental. doctor dijo que quizás cuando yo me mejorase, quizás no volviera al 100% de mi sanidad mental. Eu voltei Volví e creio que eu recuperei bastante da minha y sanidade yo creo que mental. recuperé bastante mi sanidad mental. Se hoje eu sou um louco, Si hoy soy un é loco, um louco para poder pregar o es Evangelho. un loco para predicar el Evangelio. Nas Escrituras existe a experiência de um homem parecida com a experiência do irmão Maurício. En la Biblia hay una experiencia de un hombre parecida con la del hermano Mauricio. A experiência do apóstolo Paulo. La experiencia del apóstol Pablo. O irmão Maurício, depois que recuperou plenamente
a consciência e tudo, El hermano, después que recuperó la conciencia plenamente, as primeiras palavras que ele falou las primeras palabras que dijo fueron é que ele dedicaria o resto da sua vida que él dedicaría el resto de su vida a defender o nome de a Jesus defender el nombre de Jesús e a defender a causa que ele estivera batalhando contra. y a defender la causa en que él estuvo tanto tiempo batallando. Ele foi e renunciou a seu cargo militar. Renunció a su cargo militar. Inclusive, ele foi condecorado e recebeu toda a indumentária para ser um dos generais em Angola. Fue condecorado incluso para ser uno de los mejores generales de Angola E ele rejeitou tudo isso. y rechazó todo É eso. um homem que vive uma vida simples, Es un hombre que vive una vida sencilla no campo, en el campo, sozinho. solo. Sua família acabou morrendo na guerra. Su familia murió en la guerra E dedica a vida dele a y falar do dedica Senhor. su vida a hablar del Señor. O mesmo aconteceu com o apóstolo Lo Paulo. mismo sucedió con el apóstol Pablo. Paulo dedicou a sua vida a dizimar o cristianismo. Pablo dedicó su vida a exterminar el cristianismo. Paulo tem um início de história interessante. Tiene un inicio de historia interesante, Pablo. Paulo não nasceu em datas muito diferentes do nascimento de Jesus. Pablo no nació en fechas muy diferentes del nacimiento de Ou Jesús. seja, eles regulavam um pouco a mesma idade. Tenía más o menos la misma edad. E Paulo, desde novo, foi treinado para ser um campeão da religião judaica. Y fue entrenado desde chico a ser un campeón de la religión judaica. O objetivo para Paulo é que ele brilhasse nos corredores do saber da religião El judaica. objetivo de él era brillar en los pasillos de la sabiduría judaica. Ele foi treinado por Gamaliel, Fue entrenado por Gamaliel, neto de um famoso rabino chamado Hillel. nieto de un famoso rabino llamado Giliel. Paulo era uma esperança para o falido judaísmo. Pablo era una esperanza para el fallido judaísmo. Um jovem Un promissor. joven Como promisor. diz Gálatas 1, Como dice Gálatas ele 1, mesmo falando de él si, mismo hablando de sí, ninguém o superava dentro do judaísmo. nadie lo superaba en el judaísmo. Ele foi construído Él fue construido através de seus mentores a través de sus mentores para ser um prodígio para a nação. para ser un prodigio para la nación. Teve os melhores mestres, Tuvo los mejores a maestros, melhor la educação, mejor educación. estudou nas melhores universidades de sua Estudió época. en las mejores universidades de su Teve época. contato com as literaturas mais nobres de sua Tuvo época. contacto con las literaturas más nobles de su Viveu época. entre os mais nobres de sua Vivió entre época, los más nobles de su época. dando a ele assim Dando a él así uma constituição intelectual una constitución intelectual invejável. envidiable. Mas paralelo a isso existia um outro homem que também estava sendo preparado. Pero al paralelo con eso había otro hombre que estaba siendo preparado. Não no decantado círculo teológico de Jerusalém, No en el gran círculo teológico não de com Jerusalén, grandes mestres, no con grandes maestros, sendo educado na urdidura do trabalho manual, siendo educado en el arduo trabajo manual. sendo educado aos pés de sua mãe. Siendo educado a los pies de su madre. Enquanto Paulo tinha disponível grandes mestres, Mientras Pablo tenía disponibles grandes maestros, Jesus educava-se através do trabalho árduo. Jesús se educaba a través del trabajo arduo. Ao invés de trabalhar somente a mente, como Paulo, En vez de trabajar solamente como Pablo, trabalhava também com as mãos. trabajaba también con las As manos. mãos de Jesus eram tão hábeis quanto os seus Sus pensamentos, manos eran tan habilidosas como sus tão pensamientos, diligente quanto a sua religião. tan diligente cuanto su religión. Muito diferente de Paulo. Muy diferente de Pablo. E quando Paulo descobre Cuando Pablo descubre e começa a ver y empieza a ver que aquele homem que aquel hombre de simples educação, de sencilla educación entretanto com uma nobreza inigualável, y él con una nobleza inigualable, entretanto com uma nobreza inigualável, ele é um homem de simples educação, a él, un hombre de simple educación, entretanto com uma nobreza inigualável, pero con una nobleza inigualable. que quando falava do Y evangelho, cuando hablaba del Evangelio, as multidões buscavam, las multitudes lo buscaban, mudavam suas vidas. cambiaban sus vidas. Ao invés disso começar a mudar o coração de En Paulo, vez de eso cambiar el corazón de Pablo, começou a causar inveja no coração de Paulo. empezó a causar envidia en el corazón de Pablo. E Paulo então determinou-se Y Pablo entonces se determinó a banir a banir da face da de la terra faz de la tierra os ensinamentos de las Jesus. enseñanzas de Jesús.
capítulo 8 de Atos, capítulo 8 de Hechos, verso 3 diz: verso 3 dice, depois de ele ter aprovado a morte de Estevão, después de haber aprobado la muerte de Esteban, e Saulo assolava a igreja, Saulo asolaba la iglesia, ia por casas, iba por casa, arrastava homens, arrastraba hombres, mulheres, mujeres, encerrava todos na los prisão. encerraba todos en la cárcel. Verso 9, capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. E Saulo Y Saulo ainda respirava ódio contra a igreja. aún respiraba odio contra la iglesia. Essa expressão Esa expresión é no grego, en el griego ela é a mesma expressão es la misma expresión para se referir para referirse a uma besta selvagem a una bestia salvaje, ou um animal selvagem un animal que salvaje está prestes a lançar-se sobre que sua está presa. prestes a atacar a su presa. Este era o sentimento de Es el Paulo. sentimiento de Pablo. E Paulo assolava não só fisicamente, No asolaba solo físicamente. Atos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 10, verso 10, diz, dice, Paulo falando, Pablo hablando, o que fiz também em Jerusalém, lo que hice también en Jerusalén, e recebi autorização dos y sacerdotes, recibí autorización de los sacerdotes, e encerrei a muitos santos nas y prisões. encerré a muchos santos en las E prisiones. quando matavam estes Y santos, cuando mataban a estos santos, eu aprovava aqueles yo assassinatos. aprobaba esos asesinatos. 11. 11. E castigava muitos deles em todas as sinagogas, Castigaba a muchos de ellos en todas las sinagogas. e obrigava eles a blasfemar contra o nome de Y Jesus. los obligaba a blasfemar contra el nombre de Jesús. E demasiadamente enfurecido Y demasiadamente enfurecido contra eles, contra ellos, os buscava até em cidades los estrangeiras. buscaba hasta ciudades extranjeras. Paulo perseguia fisicamente. Perseguía físicamente, Pablo. Paulo perseguia emocionalmente. Pablo perseguía emocionalmente. Perseguia Perseguía psicologicamente. psicológicamente. Ele não respeitava o domicílio. No respetaba las casas. E não respeitava nem até outros que estavam em outras nações. Tampoco a los que estaban en otras naciones. Ele odiava Él o odiaba el cristianismo. cristianismo. Tanto que ele forçava os cristãos Tanto que forzaba a los a cristianos blasfemar. a blasfemar. E o verso 9 Y el diz: verso 9 dice, bem tinha eu imaginado yo había imaginado que contra o nome de Jesus de Nazaré contra el nombre de Jesús de Nazaret, eu deveria batalhar. yo debería batallar. Então a perseguição de Paulo era contra quem? Entonces la perseguición de Pablo era contra quién? Contra Jesus. Contra Jesus. Contra Jesús. O capítulo El 22, capítulo 22, versículo 22, Capítulo versículo 22, 3, 4. versículo 4. E persegui este caminho Y até a perseguí morte. este camino hasta la Ou muerte. seja, o O cristianismo. sea, el cristianismo. Este era o apóstolo Paulo. Este era el apóstol Pablo. Um homem que deixava um rastro de sangue por onde quer que ele Un passava. hombre que dejaba un rastro de sangre por donde Um pasaba. homem que desejava banir da terra o nome de Un Jesus. hombre que deseaba banir de la tierra el nombre de Jesús. Um homem que determinou-se Un hombre que se determinó a banir o a cristianismo da banir terra. a ver el cristianismo de la tierra. Até que encontramos então Atos 9. Hasta que encontramos entonces Hechos 9. Paulo a caminho de Damasco Pablo a camino de Damasco tem um encontro com tiene un Jesus. encuentro con Jesús. O touro selvagem El toro salvaje encontra-se com o domador de touros. encuentra con el domador de toros. Paulo então é jogado no chão. Pablo es tirado al piso. Jesus lançou o touro selvagem no chão. Jesús tiró el toro salvaje al piso. E aquele touro Y selvagem, aquel toro salvaje, que era um destruidor do cristianismo, que era un destruidor del quando cristianismo, levanta-se da terra, cuando se levanta de la tierra, levanta-se como o maior dos defensores do cristianismo. levántase como el mayor defensor del cristianismo. Aquele que estava disposto a dar a sua vida para banir o cristianismo da terra, Aquel que estaba dispuesto a dar su vida para barrer el cristianismo de la tierra, estava agora dando a sua vida estaba ahora dando su vida para defender esse para cristianismo. defender ese cristianismo.
Ele se encontrou com o amansador de touros. Se encontrou com um amansador de touros. Ali estava alguém maior do que aquele touro bravo. Aí estava alguém mais grande que esse touro E bravo. aquele touro bravo foi domado. E esse touro bravo foi domado. Igual o nosso querido irmão Maurício. Assim como nosso querido irmão Maurício. Existem muitos homens Há muitos homens que são touros bravos que são touros bravos. e que Jesus quer lançar no chão Jesus quer tirar al suelo. para que tirar esses touros bravos fiquem mansos. para que esses touros bravos se Como diz amancem. Colossenses Como diz 3, Colossenses 3, sobre a mansidão. sobre a mansedumbre. Vocês sabem o que significa a palavra mansidão? Sabe o que significa a palavra mansedumbre? A palavra mansidão é A palavra mansedumbre é poder poder sob controle. bajo controle. Isso foi utilizado a primeira vez pelos gregos, Foi utilizada por primeira vez por os gregos. porque existiam cavalos enormes e poderosos e fortes, Havia caballos enormes, poderosos e fuertes, selvagens. salvajes. Os gregos pegavam esses Os cavalos griegos tomavam esses caballos, e adestravam esses los cavalos, adestraban, os los amansavam, amansaban. e eles continuavam Y fortes, ellos seguían fuertes, poderosos, poderosos, entretanto agora pero ahora mansos, mansos, adestrados. adestrados. Paulo era um cavalo bravo. Pablo era un caballo bravo, Ele não perdeu o seu poder. no perdió su poder. Assim como os cavalos também Assim- não perdiam o seu poder e sua força. Así como los caballos no perdían su poder y su fuerza, Mas agora estavam mansos. pero ahora estaban mansos. E Paulo se tornara um homem Y manso. Pablo se volvió un hombre manso. Talvez depois de Jesus, um homem mais manso que já Quizás andou por después de aqui. Jesús el hombre más manso, Entretanto, um homem cheio de poder. pero un hombre lleno de poder. Paulo levanta-se então agora como um campeão do Pablo evangelho. se levanta ahora como un campeón del evangelio. E ao invés de deixar um rastro de Y sangue, en vez de dejar un rastro de ele sangre, deixou um rastro luminoso dejó un rastro de luz, de indeléveis de evidências muchas maravillosas evidencias do que Deus pode fazer na vida de uma de pessoa. lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Amém. Aquele que tudo tinha na decantada Jerusalém, Aquel que todo tenía en Jerusalén, na sua morte disse: en su muerte dice, Timóteo, Timoteo, traga-me uma capa, tráeme una capa, porque eu tenho muito frio. porque tengo frío. O campeão do evangelho El campeón del evangelio não tinha sequer uma coberta para se abrigar do no tenía frio. una cobija para abrigarse del frío. Enquanto permanecia na prisão mamertina. Mientras permanecía en la prisión mamertina. Esta prisão era diferenciada. Esta prisión era diferenciada. Ela era como um cone, Era como un cono, porém de cabeça para baixo. pero de punta para abajo. E Paulo estava lá embaixo, Pablo estaba allá abajo. num lugar frio, Un lugar frío, num lugar úmido. húmedo, Com certeza a água devia minar pelas paredes. seguramente fluía, había filtración de agua por las paredes E ele não tinha sequer um casaco para se y no abrigar do había frio. siquiera una cama para abrigarse del frío. E nem por isso vamos ver este campeão do evangelho a reclamar. Tampoco, pero no es por eso que vamos a ver o reclamar en esa situación. Ele permanece íntegro Permanece íntegro e determinado. y determinado. Irmãos, Hermanos, para mim um dos maiores exemplos das escrituras de superação, para mí uno de los mayores ejemplos de superación de las escrituras, e inclusive ele mesmo reivindica para si esse título de alguém a ser imitado, incluso él mismo reivindica para sí el título de alguien que para ser imitado, alguien que debemos imitar. 1 Coríntios 11:1. 1 Corintios Sede 11. meus imitadores, Sean mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de Ou Cristo. seja, sede meus O imitadores, sea, ser mis imitadores, que é como vocês imitarem a Cristo. que es como imitarem a Cristo. Sem arrogância, ele disse no capítulo 12, Sin arrogancia, dijo en capítulo no 12, verso 2 de 2 Coríntios, verso 2, 2 Corintios. que conheço um homem Conozco un hombre há 14 anos a 14 años que foi ao céu. que fue al cielo. Não sei se no corpo ou fora do corpo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo. Este homem no céu Este hombre en el cielo viu coisas vio cosas que o ouvido não pode que ouvir el oído no puede e a escuchar boca não pode y la falar. boca no puede hablar. E nós sabemos que ele relatava a sua própria Y experiência. sabemos que él relataba su propia experiencia. Um homem humilde Un hombre humilde que reproduziu perfeitamente o caráter de que Jesus. reprodujo perfectamente el carácter de Jesús. Filipenses 1:13, quando fala, Filipenses 1:13, cuando dice, não é 13, mas é Filipenses 1, Filipenses 1, diz: Porque para mim o morrer é Cristo e o viver é ganho. para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Glória a Deus. Ali a irmã White comentando diz, La sierva de Dios comentando dice, no comentário bíblico, volume 7, página el 1003, comentario bíblico, volumen 7, página 1003, ela fala assim: ella dice,
Paulo alcançou Pablo alcanzó a perfeita maturidade la perfecta madurez que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. que un hombre puede alcanzar en Cristo Jesús. E aí ela segue dizendo no livro A Vida de Paulo, Y ella sigue diciendo en un libro, en la vida de Pablo, temos em português esse livro, en portugués ese libro, ela escreve só sobre ele. escribe solo sobre Na Pablo. última página fala: En la última página dice, de todos os nomes dados nas Escrituras, de todos los nombres dados en las Escrituras, nenhum nome brilhará mais naquele grande dia ningún nombre brillará más en aquel gran día do que o nome do apóstolo Paulo, que el nombre del apóstol o Pablo, apóstolo dos gentios. el apóstol de los gentiles. Depois de Jesus, Después de Jesús, quem é o que vai ter mais renome no céu? ¿quién va a tener más renombre en el cielo? O apóstolo Paulo. El apóstol Pablo. Perfeitamente humano como vocês Perfectamente humano como ustedes e como a mim. y como a mí. Um exemplo a ser Un seguido. ejemplo a ser seguido. Paulo alcançou status tão grandes de Pablo- nível espiritual Pablo alcanzó estatus tan grandes de nivel que me espiritual encanta, por exemplo, no 2 Coríntios capítulo que 13, me encanta, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 13, onde ele fala donde que dice, à medida que uma pessoa odiava ele, a medida que una persona lo odiaba, era a proporção do amor dele pela pessoa. era la proporción del amor de él por la Eu persona. quero que nós reflitamos, vamos repetir esse ponto rapidamente. Reflitamos en este punto rápidamente. Quanto mais o nível de ódio de uma pessoa subia contra Paulo, Cuanto más el nivel de odio subía de una persona hasta Pablo, o mesmo nível de amor de Paulo pela pessoa subia. el mismo nivel de amor de Pablo hacia Eu la te persona odeio, subía. Paulo. Yo te odio, Pablo. Eu te amo. Yo te amo. Mas eu te odeio muito. Pero yo te odio mucho. Eu te amo muito. Yo te amo mucho. Não, mas você não entende, eu te odeio mais ainda. Pero no entiendes, yo te odio demasiado. Mas eu te amo mais Yo ainda. también te amo demasiado. Ou seja, à medida que o ódio aumentava A por ele, medida que el odio aumentaba hacia él, o amor também aumentava. el amor también aumentaba. Irmãos, Hermanos, isso é humano ¿esto es humano ou isso é divino? o eso es divino? El poder del Espíritu Santo. É o poder do Espírito El Santo. poder del Amém. Espíritu Santo. Se alguém é afrontado, Si alguien es afrontado, qual é a nossa tendência natural? ¿cuál es su tendencia natural? defendernos. Revidar. Revidar. Até quando uma pessoa talvez discorda do que eu falo, a pessoa às vezes pode ficar chateada. Hasta cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo hablo, la persona se enoja. Paulo era diferente. Pablo era diferente. Não tinha nada que fazia com que ele odiasse uma No pessoa. había nada que hiciesen para que él odiase a alguien. Quando ele foi para o cárcere em Filipos, Cuando fue para el cárcel en Filipos, ele foi pregar o evangelho lá em fue Filipos. predicar el evangelio allá en E Filipos. ele pregava de todas as formas. Predicaba de todas las formas. Atos 16, estou Hechos falando aqui. 16, estoy hablando. E nós queremos pregar o evangelho. Nosotros queremos predicar el Eu evangelio. viajo pelo mundo inteiro pregando o Yo evangelho. viajo por el mundo entero predicando Mas se el Deus evangelio. falasse, Silverino, você vai lá para tal lugar, Si decimos, Severino, vas a tal parte, você vai tomar uma surra daquelas, te van a dar te van a pegar, a golpear, vão te machucar muito, te van a ferir, ferir, você vai para a prisão, vas a la cárcel, vai sofrer muito, vas a sufrir mucho, mas tem alguém lá que eu preciso evangelizar. pero hay alguien allá que necesita ser evangelizado. Talvez a maioria de nós iríamos declinar dessa missão, Quizás muchos declinarían de esta misión. porque até mesmo um risco de vida poderíamos Porque hay correr. hasta un riesgo de vida. Por exemplo, na primeira viagem missionária de Paulo, Atos Por 14, ejemplo, el primer viaje misionero de Pablo, en ano 45 a 47, de 45 a 47, ele foi para uma cidade onde ele foi apedrejado. fue para una ciudad donde fue apedreado. E diz que eles amarraram uma corda no pé dele, Dice que amarraron una cuerda a sus pies, puxaram ele, lo tiraron, jogaram fora da cidade lo tiraron fuera de la ciudad, e falaram, morreu. murió. E os discípulos ficaram chorando. Los discípulos E estuvieron. o texto diz que de um momento Paulo saltou de pé, Y el texto dice que de un momento Pablo saltó de pie, dando glórias a Deus, dando glorias a e Dios, voltou correndo para dentro da cidade, y volvió corriendo para dentro de la ciudad para continuar o para trabalho dele. continuar el trabajo de él. E depois que o trabalho foi concluído, Después que fue concluido el não trabajo, aceitaram, no aceptar, limpou o pó da sandália e foi embora. sacó del pueblo de las sandalias. Em Filipos, Paulo teve uma experiência tremenda. En Filipos, Pablo tuvo una experiencia tremenda. Ele foi chicoteado. Fue Azotado. azotado. E a irmã White fala La hermana White dice que aquele chicote teve lugares que abriu a carne até o osso. que el azote le abrieron parte de su espalda, de su carne, hasta el hueso. E ele foi preso. Y él fue encarcelado. E na página 214 do Atos dos En Apóstolos, página 214 de Hechos de los Apóstoles
Apóstoles diz dice que o carcereiro, que el por carcelero, vontade por própria, voluntad propia, meteu os pés de Paulo e Silas no cepo, puso los pies de Pablo y Silas en el cepo, esperando a noite esperando la noche, escutar os urros e berros escuchar las reclamaciones y quejas de dor, de dolor por causa da posição que foram por colocados. la posición en que estaban puestos. Então ele colocou Paulo e Silas na pior posição possível. Puso Pablo y Silas en la peor posición E posible. os cortes Y los profundos. cortes E o profundos. irmão White fala que estavam inchados Dice la sierva de Dios que estaban hinchados e merejando sangue e água. y saliendo sangre con agua. E à meia-noite, Y en la ao medianoche, invés do carcereiro ouvir gritos de súplica en vez del carcelero escuchar gritos de súplica e xingamentos, y chingamentos, no, se me fue la palabra. Quejas, não é isso, mas tá bom. garabatos, É. que empezaron a Insultos. maldecir y blasfemar. Maldiciones, imprecaciones. Ok. O que foi que o carcereiro começou a ouvir? ¿Quién empezó a oír el carcelero? Cantos, louvores. Alabanzas, cantos. E aí Deus se manifesta Y naquele entonces momento. Dios se manifiesta en ese momento. E a irmã White fala, Y la sierva de Dios dice, nessas mesmas páginas, en estas mismas páginas, que o céu inteiro parou que el cielo entero se paró para ver o que Paulo e Silas iriam fazer naquela para cadeia. ver qué es lo que Pablo y Silas iban a Porque hacer. Deus falou para eles, para os Porque Dios anjos, les dijo a los olha, Paulo ángeles, vai pregar o evangelho ali. Pablo va a pegar el evangelio E allí. vai ser Y difícil, va a ser difícil, mas ele vai se manter pero firme. se va a mantener E firme. os anjos pensaram, Y los ángeles pensaron, será? ¿será? E se puseram a mirar, Y se pusieron a mirar lá do céu. del cielo. E ao invés de Paulo reclamar, En vez de Pablo reclamar, ele louvou o Senhor. él alabó al Amén. Señor, Mesmo que ele estivesse sofrendo muita dor. aunque estuviera sufriendo mucho E dolor. quando o anjo se Y manifesta cuando el ángel se e as manifiesta portas dos cárceres se y abrem, las puertas del cárcel se o abren, carcereiro se dá conta el disso, carcelero se da cuenta de esto, vai à porta mira la puerta e vê, y mira, todos fugiram. todos Então escaparon. saca a espada para Saca la matar-se. espada para matarse. E Paulo então intercede por seu algoz. Entonces Pablo intercede por su algoz. Aquele que há pouco havia submetido ele a muito sofrimento, Aquel hombre que le había sometido hace poco a mucho sufrimiento por vontade própria, por voluntad propia, porque queria justamente impor sofrimento sobre Paulo. porque quería imponer sufrimiento sobre Pablo. Paulo agora intercede por ele. Pablo ahora intercede por él. Não faças tal, No hagas tal cosa. estamos todos aqui. Estamos todos aquí. E aí, essa parte para mim é linda. Esta parte entonces para mí es linda. Diz que o carcereiro pediu fogo Dice que el carcelero pidió e fuego entrou correndo para dentro da prisão, y entró corriendo dentro de la casa, dizendo: diciendo, quero ver que espécie de homem é este, quiero ver qué especie de hombre es este, que paga bem que paga el bien, com o mal, que paga o mal com o bem, paga el mal con el bien, que paga o mal com o bem. que paga el mal con el bien. Que espécie de homem. ¿Qué especie de hombre? Aquele carcereiro Aquel carcelero percebeu percibió que diante que dele, delante de él, tendo aquela atitude, teniendo aquella actitud, era uma espécie de homem era una diferente. especie de hombre diferente. Porque se fôssemos, talvez, até eu no lugar de Paulo, Si fuera hasta yo mismo en lugar de Pablo, quem sabe eu não diria, quizás yo diría, deixa ele se matar mesmo. deje que se mate. Me fez tanto sofrimento aí Veis esses sufrir dias. tanto esos días, Deixa que ele déjelo que ele mate. faça o que ele quiser com Que a haga própria lo que vida. quiera con la propia vida. Mas a página 216 do Atos dos Apóstolos, Pero la página 216 de Hechos de los o primeiro Apóstoles, parágrafo em el português, primer párrafo en portugués, diz: dice, o coração de Paulo el corazón de Pablo era cheio do amor de Jesus. era lleno del amor de Jesús. E não havia espaço Y nele no había espacio en él para ódio ou rancor, para odio o rencor, nem mesmo hasta mismo para seus piores inimigos. para sus peores enemigos. O coração de Paulo estava cheio do amor de El corazón de Jesus. Pablo estaba lleno del amor de Jesús. Então, quando há espaço para a gente ter rancor, mágoa, Y entonces cuando hay espacio para que tengamos rencor, mágoa, indiferença, Amargura. amargura, Amaro puede ser. todas essas coisas, todas esas cosas negativas, é porque o coração ainda tem muito espaço es porque el vazio. corazón todavía tiene mucho espacio vacío E não está cheio do y amor no de está lleno Jesus. del amor de Jesús. Paulo tinha o coração cheio do amor de Pablo Jesus. tenía el corazón lleno del amor de Jesús E ele suportava tudo isso. y él soportaba todo esto.
por amor àqueles que ele queria salvar. por amor a aquellos a que Él quiere salvar. Veja, no mesmo capítulo 13 de 2 Coríntios, El mismo capítulo 13 de 2 de los Corintios para mim expressa uma outra ideia sobre-humana. expresa para mí ahí otra idea sobre-humana. Que Paulo fala que quando ele estava Que triste, Pablo dice que cuando él estaba triste, ele alimentava-se él se alimentaba da felicidade dos outros. de la felicidad de los otros. Este é o mais profundo grau de empatia que um ser humano pode Es ter. el más profundo grado de empatía que un ser humano puede tener. É quando eu fico Es feliz, cuando yo me alegro, de fato, de hecho, com a felicidade do por la outro. felicidad del otro. Isso é totalmente ao contrário da inveja. Eso es totalmente lo contrario de la envidia. A inveja La envidia ela é sentida es sentida em tudo aquilo que o outro tem en todo aquello que el otro tiene que eu não que tenho. yo no tengo. Se eu não tenho, o outro Si yo também no não deve tengo, ter. el otro tampoco debe tenerlo. Mas Paulo era diferente. Pero Pablo era diferente. Se ele estava triste, Si él estaba triste, mal, mal, por motivos que tantos tinham, por tantos motivos que tenía, e ¿no? se ele visse o Hernan feliz, Si él viste a Hernán feliz ele alimentava-se dessa y se felicidade. alimentaba de esta felicidad. Ele de fato amava o seu próximo. De hecho, amaba a su prójimo. Nós também amamos o nosso próximo. Nosotros también amamos a nuestro prójimo. Se a gente colocar aqui algum vídeo da África, Si ponemos un video de África, nós vamos ter pena daquelas vamos pessoas. a tener pena, pesar. Eu tenho certeza que alguns até chorariam. Muchos quizás llorarían. Mas quando o nosso próximo vai chegando mais perto de nós, Pero cuando nuestro prójimo va llegando más cerca de a nosotros, falta de amor vai surgindo. la falta de amor va surgiendo. A intolerância La vai intolerancia surgindo. va surgiendo. O orgulho vai El surgindo. orgullo va surgiendo. A inveja vai surgindo. La envidia va surgiendo. Até que chega bem pertinho. Hasta que llega bien. Aí nós temos facilidade em amar quem está em outro continente, Así que tenemos la facilidad de amar quien está en otro continente, mas temos dificuldade de amar o nosso vizinho que bota música alta e eu não gosto. pero tenemos dificultad de amar a nuestro vecino que pone música alta y no me gusta. Ou até mesmo um parente. O hasta mismo un familiar. Muitos odeiam os cunhados, Muchos odian a los cuñados, porque às vezes o cunhado não é cristão porque quizás el cuñado no es cristiano. e a gente reclama o tempo todo do cunhado. Que reclamamos todo el tiempo del cuñado, Mas amamos os africanos. mas amamos a los africanos. Agora eu pergunto, Ahora pregunto, e se os africanos estivessem morando dentro da minha casa? ¿y si los africanos estuvieran viviendo dentro de mi casa? Ou qualquer pessoa de longe? O cualquier persona de lejos. Tem pessoas que dizem assim, Hay personas que dicen, eu não quero ter filhos, yo no quiero tener hijos, porque eu não suporto ver as crianças sofrendo. no me gusta ver a los niños sufrir, no Quando eu soporto. vejo aqueles vídeos lá na África, as crianças passando fome, me dói o coração. Cuando veo esos videos de los niños en África hambrientos, me duele el corazón. Será que eu não quero ter filho porque eu os amo? ¿Será que no quiero tener hijos porque yo los amo? Porque não quero expô-los a uma situação difícil de vida? ¿Porque no quiero exponerlos a una situación difícil de vida? Ou porque não quero perder a liberdade de ir e vir? ¿O porque no quiero perder la libertad de ir y venir? E aí eu trago essa desculpa. Y ahora traigo esa excusa. Não estou falando que deve ter ou não, No digo que debe tener o no, mas que muitas vezes o nosso vizinho tem um filho que está passando fome. pero muchas veces nuestro vecino tiene un hijo que está pasando E hambre. eu enxergo o filho do africano que está no outro continente, mas não enxergo o filho dele. Pero miro el africano que está pasando hambre en otro continente, pero no miro el hijo de mi vecino. Então eu estou dizendo isso por quê, irmãos? ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque nós precisamos desenvolver uma qualidade de amor Necesitamos desarrollar una cualidad de amor que vai nos fazer ter condições de enfrentar os embates finais. que nos va a hacer tener condiciones de enfrentar los embates finales. Nós sabemos o que vai se passar em um futuro que não está muito longe. Sabemos lo que va a suceder en un futuro no muy distante. E se alguém praticar grande mal contra um filho ou uma filha minha, na minha face, Y si alguien practica algo malo con un hijo mío delante mío, qual vai ser a minha condição do coração para aquela pessoa? ¿cuál será la condición de mi corazón para esa persona? Isso vai se passar. ¿Eso se va a suceder? Isso já se passou tantas vezes. Ya pasó tantas veces. Cada día. Nós precisamos nos preparar através das pequenas situações do dia a dia. Necesitamos prepararnos a través de las pequeñas situaciones del día a día. Mas se eu tenho dificuldade de amar Pero si tengo dificultad de amar pessoas que não são inimigas, personas que no son mis enemigas, mas que não pensam como eu, pero que no piensan como yo, como que eu
eu vou amar o inimigo? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Porque o inimigo quer fazer mal, Porque el enemigo quiere hacerme mal, matar, matar, torturar, torturar, tirar a vida. quitar la vida. E nós devemos ter o que para essas ¿Y pessoas? qué debemos tener para esas personas? Amor. Amor. O que Paulo tinha para Nero? ¿Qué Pablo tenía para Nero? Hacia Nero. Amor por Nero. Amor. O que Jesus tinha para os pecadores? ¿Qué Jesús tenía para los pecadores? O desejado na página 760 Deseado de todas las naciones, página 760. diz que Jesus, ali no auge da sua agonia e dor, Dice que Jesús en el auge de su agonía y dolor, nos últimos momentos de sua vida, en los últimos momentos de su vida, intercede por aqueles que estavam praticando aquele mal contra ele. intercede por lo que estaban practicando el E mal disse: contra Pai, él. Padre, perdoa-os. perdónalos. São inconsequentes. Son Não inconsecuentes. sabem o que fazem. No saben lo que hacen. E a irmã White fala no segundo parágrafo dessa página. Y la hermana White dice en el segundo párrafo de esa página, Ela diz que o céu colocou-se de pé dice que el cielo se puso de pie e ficou assombrado y se asombró quando Jesus falou isso. cuando Jesús dijo eso. Porque nem mesmo os anjos Porque ni aun los ángeles conseguiram entender pudieron entender quão profunda era a capacidade de Jesus amar. cuán profunda era la capacidad de Jesús en amar. Tanto que a Bíblia ensina que Deus Tanto que la Biblia enseña que Dios é amor. es amor, Não tem amor. no tiene amor. Ou seja, Deus não se muda pelas circunstâncias. Dios no se cambia por las Ele circunstancias. ama Él incondicionalmente. ama incondicionalmente. Até na destruição dos ímpios vai ser um ato de amor. Hasta la destrucción de los impíos va a ser una Porque os ímpios seriam demostración de amor. felizes no céu. Porque los impíos serían infelices. Então a extinção da raça ímpia Entonces la extinción de la raza é uma impía dolorosa demonstração de es amor. una dolorosa demostración de amor. Se nós não aprendermos Si nosotros no aprendemos a amar a amar incondicionalmente, incondicionalmente, ao ponto de fato de considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, al punto de considerar a nuestro prójimo superior a nosotros mismos, nós também não teremos o amor incondicional do Pai. tampoco tendremos el amor incondicional del Padre. Nós vamos ser réus do juízo de Deus. Seremos reos del juicio de Dios. Jesus disse: Jesús dice, o amor el amor venceu. venció. O amor venceu. El amor venció. É interessante, a página 38 do Maior Discurso de Cristo En la página 38 del discurso maestro de Jesucristo diz: dice, o amor el amor tem o poder tiene el poder para mudar o caráter. para cambiar el carácter. Não é isso que Jesus faz conosco? ¿No es eso que Jesús hace con nosotros? É como se eu tivesse uma esposa Es como si yo tuviera una esposa, e suponhamos que ela tem ali um defeito de caráter grave, supongamos que tiene un defecto de carácter grave, mas eu vou amá-la tanto, pero la voy a amar tanto, 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 que ela vai constranger-se que se va a constreñir e o seu traço de caráter vai mudar. y su rasgo de carácter cambiar. Vocês acham que isso pode passar ou não? ¿Ustedes creen que eso puede pasar o no? Com todos, Con todos. pode passar, Puede pasar, mas não vai passar com todos. pero no pasará con todos. Jesus, e quando talvez você pode pensar, não, mas é porque ele não conhece a minha esposa. Quizás la persona puede pensar, no, pero aquí no conoce a mi esposa. Aquela ali Aquella não tem jeito. no hay caso. Ou meu esposo. O mi esposo. Mas é só olhar para um de nós mesmos. Pero es solo mirar a uno de Não foi nosotros. isso que Jesus fez conosco? No fue eso que Jesús hizo con nosotros. Não foi o amor dele que nos constrangeu No fue el amor de Él que nos constriñó, e que nos fez estar aqui, que nos hizo estar aquí, buscando essa pureza de coração? buscando esta pureza de corazón. Eu bebia, Yo bebía, eu fumava, yo fumaba, eu usava drogas. yo usaba drogas. O dia que Jesus me amou El día que Jesús me amó, e eu entendi esse amor, yo entendí ese eu amor, poderia rejeitar yo podría e rechazar seguir o meu y caminho. seguir mi camino. Ou eu poderia permitir O podría que permitir este amor que este amor me me constrangesse constreñese e eu tomasse uma direção diferente. y yo tomar una dirección diferente. E eu estar aqui Y yo estar aquí é que eu escolhi a segunda opção. y que yo elegí la segunda Eu opción. permiti que o amor de Deus me Y constrangesse. yo permití que el amor de Cristo me E constreñese. numa terça-feira à noite, Y un martes de noche eu bebia, eu fumava e usava as yo drogas. bebía, fumaba y usaba drogas. E na quarta-feira, Y en el miércoles eu era um homem totalmente transformado. era un hombre completamente transformado.
Eu nunca tive nem abstinência dessas coisas. Nunca sentí ni crisis de abstinencia tuve. É como na quarta-feira, Es como si el miércoles, se eu nunca tivesse tido contato com isso. como si nunca hubiera tenido contacto con esto. Vitória completa sobre essas questões. Victoria completa sobre esas cuestiones. Bebida, drogas e álcool. Bebida, drogas y E alcohol. cigarro. Y cigarrillos. Irmãos, Hermanos, é por isso que Jesus disse que o amor venceu. es por eso que Jesús dice que el amor venció. O dia que nós conseguimos amar como Jesus amou, El día que lo queremos amar como Jesús amó, vamos servir como ele serviu. vamos a servir como Él sirvió. Porque Paulo amou como Jesus Porque amou. Pablo amó como Jesús amó. E serviu como Jesus Y serviu. sirvió como Jesús sirvió. E como diz a palavra do Senhor, Y como dice la palabra del Señor, enquanto Paulo estava caminhando para ser executado, mientras Pablo caminaba para ser ejecutado, ele tentava convencer os seus assassinos intentaba convencer a sus asesinos a depois pedirem perdão. a después pedirem perdón. Vocês vão fazer uma coisa muito feia. Ustedes van a hacer algo muy feo. Isso é ruim. Eso es malo. Então depois não se esqueçam. Entonces después no se olviden. Eu já não vou estar aqui mais. Ya no estaré aquí más. Peçam perdão. Pidan perdón. Voltem-se desse crime. Vuélvanse de este crimen. E muitos daqueles, mesmo aqueles soldados, Y muchos de aquellos mismos soldados abriram o coração para abrieron Jesus. el corazón a Jesús. E ali a irmã White fala que o semblante de Paulo Y él dice que la Sagrada de Dios dice que el semblante de Pablo era sereno era sereno e inspirava y paz. inspiraba paz. Antes de sua cabeça ser lançada ao chão. Antes de su cabeza ser echada al piso. Quando nós aceitamos esse dom Cuando nosotros aceptamos ese don, e permitimos que Jesus vive em nosso coração, permitimos que Jesús viva en nuestro corazón, porque nada de bom vem do homem. porque nada de bueno viene del hombre. Esta qualidade de amor Esta cualidad de amor é Jesus vivendo es em nós. Jesús que viviendo en nosotros. Os mais felizes vão ser nós mesmos. Los más felices seremos nosotros mismos. Porque nós vamos ter tranquilidade, Vamos a tener tranquilidad, vamos ter paz. tendremos paz. Porque eu imagino que todos aqui enfrentam tribulações em diferentes âmbitos da vida. Porque me imagino que todos aquí enfrentan tribulaciones en diferentes ámbitos de sus vidas. Talvez dificuldades no casamento, Quizás en su matrimonio, dificultades. as questões com os filhos não vão na direção que se esperava. Quizás los hijos no van en la dirección que uno esperaba. Mas quando Jesus invade e toma conta de todo o nosso coração, Pero cuando Jesús llena y llena nuestro corazón, nós vamos ter paz. tendremos paz. Nós vamos dormir no Vamos barco, dormir en el barco, Amén. assim como Jesus dormiu no barco, así como Jesús durmió en el barco. para ensinar a Pedro, Para enseñar a Pedro, alguns anos mais tarde, algunos años más tarde, para estar dormindo estar durmiendo na noite que antecedia a sua execução. en la noche que antecedía su ejecución. Que Jesus possa tomar cada um de vocês nas santas mãos dele, meus Que irmãos. Jesús Amén. pueda tomar cada Amén. uno en sus santas manos. E agradeço por vocês terem me ouvido Y pacientemente. gracias por haber escuchado pacientemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para siempre.